Cultivo Online, capítulo 388. Relembrando sua experiência no reino místico. Não apenas o reino místico terminou mais cedo do que o previsto, mas todo o resto também está uma bagunça. Teremos muito trabalho em mãos assim que a notícia se espalhar, o Elder Shan disse com um sorriso agridoce. E ela continuou. Pelo menos conseguimos o primeiro lugar. Long Yijun balançou a cabeça e disse. Você realmente acha que as pessoas aceitarão os resultados? Mesmo que não digam isso na nossa cara, haverá muitas pessoas que pensam que não merecemos esta classificação, especialmente quando os resultados são tão questionáveis. Isso é verdade. 10 milhões de pontos. Eu também questionaria se estivesse no lugar deles. O Elder Shan concordou. O que podemos fazer neste momento? Ela então perguntou. Só podemos provar ao mundo que somos dignos desta posição. Long Yijun falou com uma expressão digna no rosto. Como fazemos isso? O Elder Shan perguntou. Primeiro, vamos aumentar os requisitos para ingressar no Templo da Essência do Dragão. Embora tenhamos realizado um exame de discípulo recentemente, faremos outro enquanto o calor ainda estiver no auge. Também haverá muitas pessoas que nos admirarão. Long Yijun disse. Os mais velhos assentiram com olhares solenes em seus rostos. O Templo da Essência do Dragão não será mais o mesmo a partir de hoje. Uma vez preparados, Long Yijun e os outros anciões da seita de alto escalão reuniram todos os discípulos no Templo da Essência do Dragão em um só lugar. É claro que Yuan e os outros dois participantes do Reino Místico foram isentos desta reunião. Uma hora depois, todos os discípulos disponíveis na seita, independentemente de estarem ocupados ou não, reuniram-se no Summit Peak, uma das áreas mais espaçosas da seita. Mais de 30 mil discípulos se reuniram no local, sendo a maioria deles discípulos do pátio externo, e eles estavam o mais longe possível do palco onde Long Yijun e os outros anciãos estavam enquanto o pátio interno e os discípulos centrais conseguiam os melhores assentos no frente. Depois de limpar a garganta, Long Yijun falou em voz alta e clara. Você deve estar se perguntando por que voltei à seita tão rapidamente e por que reúne todos vocês aqui hoje. O Reino Místico terminou mais cedo do que o previsto, foi um evento sem precedentes. Em segundo lugar, estou aqui para anunciar os resultados do Reino Místico e estou feliz em declarar que nosso Templo da Essência do Dragão finalmente conseguiu ocupar o primeiro lugar novamente depois de tantos anos. Primeiro lugar? Inferno, sim. Os milhares de discípulos ali imediatamente explodiram em aplausos de excitação. E para comemorar, daremos subsídios extras a cada discípulo pelos próximos 10 anos. Long Yijun anunciou, fazendo com que a excitação disparasse. Afinal, mais subsídios significam mais recursos. E mais recursos significam que eles poderão cultivar um pouco mais rápido. Em 3 dias, apresentarei os 3 discípulos que nos ajudaram a alcançar esse feito, então certifique-se de estar pronto até lá. Depois de fazer um pequeno discurso, Long Yijun entregou o palco aos anciões da seita e desapareceu de cena para se preparar para outras coisas. Enquanto isso, dentro dos aposentos de Yuan, Yuan disse aos outros. Vocês podem sair agora. Um segundo depois, Feng Yuxiang saiu de seu peito e Xiao Hua saiu de seu colar. Finalmente, Lan Yingying se desenrolou do pulso de Yuan e se transformou novamente em humano. Assim que todos estiveram presentes, Yuan disse. Vamos nos apresentar agora. Eu irei primeiro, Feng Yuxiang disse. E continuou. Meu nome é Feng Yuxiang. Eu costumava trabalhar como dono de uma loja no Golden Phoenix Bazaar e agora sou um servo orgulhoso do jovem mestre. Uma fênix. Uma fênix, Lan Yingying ergueu as sobrancelhas. Esta é a primeira vez que ela conhece outra besta divina além de seu avô e pai. Meixiu foi o próximo. Meu nome é Meixiu e sou uma espécie de zelador de Yuan. Também nos conhecemos desde a infância. Xiao Hua. Xiao Hua fez uma breve introdução. Prazer em conhecer todos vocês. Meu nome é Lan Yingying e sou nativo do Reino Místico. Assim como a senhorita Feng, sou uma besta divina, uma serpente divina, para ser exato. Lan Yingying então se apresentou. Uma serpente divina, hein? Que tipo de serpente é você? Feng Yuxiang perguntou a ela. Não tenho certeza. Lan Yingying disse. Você tem alguma habilidade especial, então? Posso invocar essas chamas brancas chamadas fogo sagrado? Disse ela. Chamas brancas? Nunca ouvi falar dessa habilidade antes. Feng Yuxiang balançou a cabeça. Como você conheceu o irmão Yuan? Xiao Hua perguntou de repente com um olhar intenso. Eu o conheci por acaso no tablet do meu lorde anterior. Lan Yingying disse. Permita-me explicar, disse Yuan, e começou a explicar toda a sua experiência no Reino Místico para eles até chegar ao pagode místico. Inacreditável, pensar que você teve que lutar contra tantos demônios no Reino Místico. Feng Yuxiang murmurou com uma voz atordoada. Embora Meixiu tenha contado a ela sobre Yuan matando um demônio, ela não sabia que ele teria que lutar contra tantos deles. Onde você aprendeu a técnica de selamento demoníaco, jovem mestre? Feng Yuxiang então perguntou. Aprendi em alguma loja técnica, disse ele. Loja de técnicas. Xiao Hua relembrou a misteriosa loja de técnicas que tinha um rei espiritual cumprimentando os convidados na porta. De qualquer forma, depois de chegar ao pagode místico, fomos para o andar mais alto, onde encontramos uma formação de teletransporte que de repente nos teletransportou para este lugar mítico chamado Cidade do Dragão Antigo.
Yuan disse enquanto continuava com sua história. Ele então recordou tudo o que aconteceu na antiga cidade do dragão e como ele conseguiu obter a essência do sangue de um dragão. Essência de sangue do ancestral dragão? Feng Yuxiang exclamou chocado ao ouvir sobre isso, parecendo completamente perplexo.